Vamos iniciar agora mais um podcast Agro em Debate, realizado aqui pela Fortaleza Jurídica do Produtor Rural, João Domingos Advogados. Passamos aí de 70 episódios e, como sempre, o nosso objetivo é trazer pessoas aqui que possam compartilhar suas experiências, seu conhecimento no agronegócio, para ajudar você que está no dia a dia aí do agro a ter alguma ideia a mais, fazer algo de diferente, aprender com essa trajetória. E hoje não poderia ser diferente, estamos recebendo aqui o senhor Ronan Aze, que tem toda uma tradição familiar no Nelore, na área do Nelore, na produção, no comércio, né? E, sem dúvida alguma, temos aqui décadas e décadas de boas histórias para serem compartilhadas com vocês. Senhor Ronan, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e de participar conosco desse bate-papo. Tenho certeza que você vai poder compartilhar aí boas histórias, aí, boas experiências com o pessoal. Leandro, eu que agradeço esse convite aí, estou muito honrado por ter sido convidado, né? Estar com vocês aqui é uma honra mesmo. Sabe? Tá ótimo. Bom, vamos ter essa conversa aí informal e tal. No que eu puder passar a informação, vou ficar feliz em fazer isso. Mas eu agradeço a todos. E o objetivo é esse, é a gente compartilhar um bate-papo leve mesmo, e porque essas histórias inspiram as pessoas, porque tem muita gente que chega, olha, mas não sabe o que é a história que está ali por trás, né? Certo. Então chega ali em Nova Crixás, por exemplo, vê aquela tudo formada, não sabe o que era alguns anos atrás, quando não tinha infraestrutura, não tinha logística. Eu lembro mesmo quando meu avô conta que de Goiás Velho pra cima era tudo estrada de chão, né? Eu não sei se eu chegou a conhecer meu avô chamava Virão Marmo Carneiro, era advogado, ele tinha fazenda ali no Bandeirante. A fazenda dele ficava ali quando pega a estrada do Bandeirante, mais ou menos no meio do caminho, mais ou menos atrás da venda do Elias. Então certo. Ele era vizinho ali do João Iano, o Ilésio, tem a Bonanza que divide com a dele, o Ilésio da tinha Consciente. Tinha a Mata Preta ali perto também, que é do Cacildo, né? Isso, exatamente. Eu entrei ali dia 1º de janeiro de 75, à beira do Quixamirim. A primeira fazenda que eu formei, né? E era só mato, quando o senhor chegou ela? Que tamanho que ela era? Ela era 200 alqueires. 200 alqueires. Alqueirão, né? Goiás. Sim. Bem... 1.000 hectares. Só que era tudo terra, né? A estrada de terra, que ela era GO4, né? Uhum. E era terrível aquela estrada lá. Mas era bem localizada, que ela ficava 1 quilômetro e pouco da estrada. Tinha uma da estrada principal ali da GO. Principal. E 14 quilômetros de Governador Leonino, que chamava, né? Nova Crixás. Nova Crixás. Era bem próximo ali, então. Era próximo. Só que acesso não era muito bom, né? E no começo. Nova Crixás já não tem quase nada hoje. Eu imagino em 75 e tal. Mas Nova Crixás melhorou demais, né? Virou um polo da soja, né? Tá indo essas grandes empresas falar, né? Sim. Eu sei, Leandro, que nós entramos ali. Eu, na verdade, a minha família, meu pai era do agronegócio, né? O seu pai é o senhor Ruiter? Não, o Ruiter é meu irmão. Sim, é seu irmão. É que eu vi uma placa na beira da rodovia. Ele é do meu irmão. Mas sim. Eu fazia parte, né? Eu que formei lá, juntamente com meu pai. Formamos lá em 75. Chegamos lá, não tinha nada, né? E só uma curiosidade, como é que era o processo para fazer a abertura nessa época? Era o correntão e tinha que demandava muita mão de obra? Como é que era isso, assim, a operação? Aquela região ali era um pouco complicada, que tinha muita taboca, que é esse tabocal, né? E esse negócio era o seguinte, era fazer enlerar com esteira, né? Os trator de esteira ali? Fazia os pavios, né? Pôr fogo ali. Depois queimava o pavio, gradeava e plantava, né? E plantavam arroz primeiro e depois como é que era? Ou já era direto? Quando você tinha muito... Normalmente a gente gostava de plantar um arroz porque para ajudar a fazer outra, porque o tabocal vinha mesmo, né? Você passava uma grade nela, aí aquilo assim, multiplicava, né? Aí que multiplicava. Virava muda, né? Aí nascia muito. Então a gente plantava arroz, dependendo, às vezes o milho e tal, e depois gradeava e plantava o capim. E ali era o quê? Braquiária, andropol? Não, a forma nossa primeira é tudo colonial. Tudo colonial? Tudo colonial. Aí depois vem entrando a braquiária, né? Entendi.
e esses lugares mais freios era o Mendícola, né? E aí foi formando e fazendo, preparando as represas e tal, né? E ali nós tínhamos uma E só vantagem, pecuária, e depois ficava focado só na só a pecuária mesmo. pecuária. E ali depois a gente tinha uma vantagem que tinha aquela fazenda, ela tinha 10 quilômetros, tem 10 quilômetros de beira-rio, né? Que é o Nossa, Quixamirim, né? 10 quilômetros? Ela Não, mas era quando ela tinha 200 alqueires, 200 alqueires. Mas ela tem ela uma pegava. área Nossa, grande, que é isso? uns 10 mil metros mais ou menos de beira-rio Quixamirim, né? Era uma segurança, né? Era Que é não, isso? Meu irmão tá lá, mesma coisa. Ah, tá lá até. É o dono da fazenda, Tapirapé. Quando nós Desculpa, separamos, seu pai, qual que é o nome dele? José Jorge Aze. José Jorge Meu Aves. pai é filho de sírio, de catalão. Ah, Vera da região de Criou a Catalão. família vendendo tourim. É mesmo? Ele E ali na região de Catalão, é? naquela região por ali, Pameri, catalão, né? A região da Estrada de Ferro. Que é uma Depois, região muito antiga de Goiás. Ali é onde que era mais. Às vezes as pessoas não conhecem tanta história de Goiás, de formação, mas há muitos anos atrás, é onde que Goiás era desenvolvida, era ali, né? tinha uma influência muito forte de Minas, né? Sim, sim. De Araguari ali que subia. Araguari, Uberaba, né? Meu pai Sim. buscava touro em Uberaba, ele era cliente do Torres, Rome da Cunha, né? Comprava os touros e trazia e vendia a cavalo, ia nas fazendas. Os fazendeiros moravam na fazenda, né? Sim, sim. Aí ele soltava lá 20 touros para um lado, 20 para outro, eu era menino nessa época e ia ajudando. Ia vendendo, trocando. Às vezes você saía com Mas ele 20 trazia touros. de Uberaba Trazia de tocando. Uberaba. Não, vinha pela linha de ferro, né? Ah, vinha Estrada de pela. ferro. Ah, vinha no trem. No trem de ferro. Ah, que legal. E depois, para distribuir ali, para vender, que ele levava Depois tocando. descia em Catalão, Pires do Aham. Rio, por ali, e levava para a fazenda, lá ele fazia os lotes e saía vendendo, né? Aí ele mandava Legal. duas pessoas, um irmão, que era mais velho, Dr. Ruiter, que era rapaz, estudando, o Robles, meu irmão. Ele punha 4 mulas e dois peão, um dos filhos, ou ele e um peão, e saía viajando. Isso é uma curiosidade dessa época, o pai do Roberto, que é o seu Nel Junqueira, ele era ali de Buriti Alegre, né? Vocês chegaram a ter contato nessa época ali com o pai dele? Não Não, com o seu tivemos, Nelson, não. não. Nós viemos conhecer aqui, né? Mais Aí eu já recente. estava aqui, né? Sim, E comerciante forte, né? E ele era um cara forte, fez um patrimônio grande aí, né? sim. E como é que foi pra vocês saírem de Catalão pra chegar em Nova Crixás? Foi direto? Teve alguma outra história no meio do caminho? Como é que foi isso aí? O que aconteceu? O meu pai, ele veio para Ipameri primeiro. De Catalão, ele veio para Ipameri, comprou uma fazendinha ali. E daí ele veio para Goiânia, né? E Goiânia ele fez um polo aqui em Trindade. E ele nunca foi homem de muitas posses, né? Aham. E ele comprou umas terras aí para Nova Roma, Sim. essa região aí. E acabou que ele vendeu isso e tal. E aí veio meu irmão, né, o Dr. Ruiter. Ele formou internacional no Rio e veio para Uruana Por medicina. e de Uruana ele veio para Itapuranga, comprou uma fazendinha lá de 50 alqueires, né? E meu pai ajudando e tal, e daí veio parar em Itapuranga. E de Itapuranga o Ruiter comprou a Tapirapé, isso em 75, no Aí Nova fim de Crixás. 74, sabe? E aí eu estava estudando em Belém e vim para ajudar e ficamos aí, fomos crescendo, né? Interessante. Aí nós, Até Pirapuanga, seu filho tá lá. É Ronan também, né? Dr. Ronan? Ronan Antônio Eu já Aras, conheci ele filho. já. Lá, a propriedade que ele tá lá hoje é que é uns 200 alqueires? Eu Ele não está lembro em como é. Britânia, Ah, é Britânia, é Britânia. Britânia, É porque ele era presidente do sindicato rural, ou é ainda, não sei, do sindicato rural de Itapuranga, de né? Eu acho que é por Itapuranga, isso que ele é ele o chama. presidente. É o presidente. E ele faz parte também lá dessas associações lá em Britânia, né? Sim. Ele é advogado, ele tem os escritórios, tem a sede aqui aqui em Goiânia, Uhum. no Trade Center,
E lá em Itapuã tem uma porção de escritório aí. Inclusive abriu agora lá em Paraupebas. Pois é, o Roberto estava me contando, o Roberto Junqueira, que O bacana. Roberto é muito amigo nosso há muitos anos, e até no sábado a gente almoçou junto e tal. Coisa boa. Eu, ele, o Zé Ulisses Guimarães e tal. Ah, sim, o seu Zé Ulisses. O seu Zé Ulisses, ele tem. É Nova Crixás também no Pará? Onde Não, que é que tem? ele tem no Pará, né? No Pará, Em né? Paraupebas. Paraupebas. Ele tem umas 3 propriedades lá, muito boas. Tem entre Paraupebas e Curionópolis, ele tem uma propriedade lá espetacular. Ana, como é que foi esse desenvolvimento quando vocês chegaram ali em Nova Crixás, né? 75, por exemplo, energia elétrica era gerador, né? Não É, tinha, não tinha nem como puxar a fiação, né? Nessa época, era gerador mesmo na fazenda. era tudo. Na casa a gente usava mais, era o lampião de Sim, gás. sim. Aí depois veio a inovação que veio o pessoal instalava uns canos e punha nos cômodos, né? Um Aham. lampiãozinho e ligava num gás lá Ah, põe um longe. gásinho que... Ah, esse eu não cheguei a conhecer, Geladeira, não. geladeira A era a gás gás. também, né? E quando apareceu isso foi melhorando, né? Porque esse lampiãozinho de gás a gente punha quando eu entrei lá, era pau a pique, as Sim, as casas, casas. era muito primitivo, né? Sim, sim. E aí foi formando e fazendo casa e fazendo curral. Hoje é uma fazenda bonita, tá bem organizada. E nessa época, quando eu separei lá, que eu tinha uma porcentagem, mas não na fazenda, eu tinha no gado. Aham. Aí quando nós separamos, já tinha um volume bom, e eu comprei Itapuranga, a Santa Teresa. Eu comprei a primeira área lá, Você tem ela ainda, tem. Depois comprei mais 6, agregando a ela, sabe? ao redor dela ali. Aí fez Uma fazenda só fez ali. um gel só. Uma fazenda bonita, bem produtiva, Tá sabe? 100% na pecuária. 100% pecuária. Até agora entrou do lado meu A lá a soja. cana, né? A cana, né? Sojas até foi interessante porque o primeiro a plantar soja no município foi eu. Na verdade eu não plantei, eu Arrendou. arrendei, mas com um contrato por 4 anos, e ele me devolveria que eu ia voltar a plantar capim. Nessa área aqui de soja que eu plantei lá, nós fizemos um rotacionado de precisão, Hum, e esse rotacionado tem dado uma resposta bem interessante, sabe? interessante. E aí É, faz um confinamento depois, no final, dá uma confinada? Como é que é esse gado lá? na verdade, eu já confinei, eu tenho um confinamentozinho lá, tal, mas hoje eu não estou terminando. Eu estou fazendo uma recria, Ah, sabe? aí você tá vendendo ele o quê? Com 13, 14 anos? Em Pra quem torno disso confina. aí, para quem confina. Hoje, pra E- quem que se mais vende em leilão ou tem não, alguns clientes? não vendo em leilão. Eu tenho o Romão Flor, Sim, sim. que é o meu maior comprador. Tem uns 4 anos que eu estou produzindo praticamente só para ele. E aí ele finaliza aqui em Em Nazário? Aqui em Nazário. Nazário. Ele Na chácara, né? Que eles chamam de. tem uma É estrutura, hein? fazenda de mil alqueires que eles chamam de chácara, né? Que Milha, fazenda é a outra do Mato Grosso, né? Milha muito Salgueiro. É um espetáculo. E muito direito, gente que trabalha firme, né? Então eu estou fazendo mais com ele, sabe? Eu vendo para ele umas 2, 3 vezes por ano, de um Entendi. volume maior, e eu sou muito exigente em qualidade. Então Ah, meus então você animais entrega um gado bem é bacana para ele. diferenciado. No peso bom, É um na peso bom, um gado precocidade muito boa. raçudo, eu olho muito negócio de pedigree de gado, porque eu não importo, às vezes eu pago mais do que o mercado, mas eu exijo mais também Sim, da sim. qualidade, né? Para produzir um animal que dá resultado para mim e para o confinador, né? E hoje é uma marca, né? Nelore Ave, né? A gente vê o pessoal falando muito. Vocês criaram uma marca forte, não? Eu fui presidente do Novilho Precoce, fundador, até já Ah, fui da Associação Goiana no Vila Pré. Que hoje é o eu, Ricardo Cabaré, o Ricardo, hoje é o que é amigo Ricardo, nosso. até foi eu que indiquei ele e essa turma que está lá, Ah, pessoal bacana. espetacular, está trabalhando muito bem. Mas eu peguei numa época que tinha um incentivo fiscal, né? Então Do governo do estado. a gente tinha uma equipe
veterinário, com assistente, para ir na linha de matança e viu o animal que é precoce, que é até 2 dentes, tinha uma bonificação. E isso aí foi por muitos anos, né? Porque agora a associação está fazendo 30 anos. Caramba. Isso aí foi por muitos anos. E depois foram cortando o ICMS do boi, até chegar num ponto que não tinha mais ICMS e perdeu o incentivo. Aí a gente lutou tal para conseguir Alguma outra alternativa. Foi numa época que não deu certo, era o Cidinho o governador. Sim, sim. Aí o que nós fizemos? Nós acertamos todos os problemas trabalhistas, as obrigações, e a associação parou de participar, de dar participação para o produtor sobre essa bonificação, né? Entendi. Mas foi uma época muito importante, porque o novilho precoce ele trouxe alguma coisa bem diferente. Em primeiro lugar, diminuiu a matança clandestina, porque o produtor tinha interesse em abater pelo novilho precoce. E outra coisa que foi interessante que... Porque o clandestino antes era para tentar evitar o pagamento do ICMS. Tal. E aí, Entendi. como ele tinha o incentivo, então, ele já diminuiu, né? E outra coisa é a qualidade de carne. Por quê? Porque naquela época matava um boi de 4, 5 anos de idade. Quando nós entramos com o precoce, que a gente exigia até o 3º dente, no máximo, aí esse boi teria que ser abatido mais cedo para 3 anos para baixo, ganhar o incentivo. Então, a associação ela teve um papel importante nesse contexto. Sabe? O senhor ficou quantos anos ali envolvido nela? Eu fui presidente por 4 mandatos, agora mais 5. De 2 anos. Então, foi 10 anos. Atrás, então, foi ali mais ou menos 95, mais ou menos. O senhor tem um tio-avô meu, o senhor com certeza conviveu com ele nessa época aí, o tio João Bosco Belino dos Santos, da FAEG. Meu amigo. Irmão da minha avó. Pois é, então o João Bosco, quando ele estava lá naquela... Como é que chama a empresa do governo lá que faz obras e tal ali? Goinfra? Goinfra não. Não sei, é ali na esquina da Ricardo Paranhos com... sei que é o Codego hoje. Sei. Inclusive... Com a 85. E nós fomos parceirão, muito amigo, que eu ajudei a coordenar a campanha do Cidinho, que a gente queria... E ele estava empenhado, aí me chamou, e nós fizemos lá os leilões, tal. Então nós tivemos um contato muito perto, muito tempo, sabe? Coisa boa. Eu gosto muito dele. Gente boa, nós já fui lá na fazenda, na propriedade. Lá em Gameleira, perto de Silvânia. Pois é, a fazenda dele é gostosa, né? É uma propriedade pequena, mas a parte da sede ali é uma coisa muito agradável. Produtiva, né? E a tia Adelaide deixa... lá com leite. Ele faz uma produção de leite bem intensiva, né? Bem intensiva. Produz o próprio silo ali. O João Bosco é um cara muito esclarecido. Ele teve muito tempo envolvido no Sebrae, né? Sabe tudo. E tem tempo que eu não vejo, sabe? Eu tenho saudade até de encontrar com ele. Ele voltou, tem uns 2, 3 anos pra cá, que ele voltou a morar aqui do lado, né? Aqui na 3, que ele tinha um apartamento aqui do lado da Canadá, aqui da padaria. E ele te dá por questão de saúde. Como diz ele, Leandro, quando vai ficando velho demais, não pode ficar muito longe do hospital. A gente tem que ficar aqui mais perto para ter acesso aqui. Se encontrar com ele, fala para me ligar, eu quero falar com ele. Sim, ali tá ele ali e o Tizé também. Tizé Belino, que é ali no mesmo prédio. Ele é seu tio? Tio-avô, ele é irmão da minha avó. Irmão da minha avó. Bom demais, foi bom falar isso. Tio da minha mãe. Mas teve toda uma trajetória aí também nessa questão associativa do agro, né? De estar ajudando a desenvolver. Né? Eu sempre gostei de estar perto, sabe? Inclusive eu fui diretor da SGPA na executiva durante 12 anos, eu acho. Nossa. Foi da presidência do Gilberto Santana, filho. Sim. Depois a presidência do Beto Guimarães. E depois no final com o Ricardiano, né? Sim. Nós sempre tivemos juntos. O Ricardo ele é filho do João Iano. Filho do João. Era dono da fazenda lá que você falou lá, né? Eles eram no final. Hoje quem comanda a história toda aí é o Ricardo, né? Ricardo. Eles têm, eu acho que é em São Luís de Montes Belos, parece, né? Que eles têm uma pecuária lá.
Não, ali é a irmã dele, Ah, tá. que é casada com Barbosa. Barbosa foi gerente do Banco Brasil por muitos anos, então eles Essa têm essa operação no área meio. lá. E quem administra essa parte, vende touro e tal, Sim. é É o o, sobrinho dele. o sobrinho. O senhor tinha colocado, então, assim, é porque é interessante, na pecuária, a gente tem, cada produtor às vezes foca numa tese diferente, né? Numa estratégia diferente. Às vezes só na cria, na recria, na engorda. Então, o senhor colocou isso, o senhor tá na cria e na recria. O senhor não faz a engorda. Não, eu estive muitos anos na cria, inclusive com gado de elite, né? Mas quando eu tive um problema de saúde, minha esposa adoeceu e tal, e o meu tempo ficou assim muito limitado, e eu gostava de estar sempre perto e tal, aí eu saí do gado de elite. E hoje eu compro o bezerro e recrio. Ah, então hoje o seu foco é só na recria. Meu foco é 100% E quando recrio. você cria, só para me entender, quando você compra o bezerro, o que, que é a idade, quantas arrobas que ele chega, e aí depois pra você vender, que você colocou ali na faixa de 13 arrobas mais ou menos, quanto tempo que você Normalmente fica com ele? esse animal, como eu compro muito qualidade, eu compro um animal de 7 a 8 arrobas, né? 7 a 8 arrobas. E vendo em torno de 13 arrobas, 13 né? Ou arrobas. E mais, quanto ou tempo que você menos. leva para de 7 arrobas para 13? Quanto tempo que você leva para ele fazer? Nós estamos trabalhando, assim, como a gente tem uma pastagem boa, a gente faz. A gente tem muito critério, assim, nos tratos e coisa, alimentação do animal. Não é ração, é um proteinado, um sal mineral de qualidade, as vacinações certinho, vermifugação e tal. Então a gente trabalha em torno de 10 a 12 meses que eu fico com esse animal. Entendi. Porque é um animal que responde bem porque tem muita raça, sabe? Sim, sim. Então a gente compra, eu só Quem que são compro. os principais fornecedores, assim? Tem alguns parceiros que são... Tem vários que a gente já tem uma fidelização, que a gente vem, Aham, compra, né? E tô vendendo praticamente só pro Romão pro Flor Romão. lá, né? Aham. Que tem um comprador dele, chama Idelfonso, uma pessoa muito boa, que tem inclusive os caminhões, né? Tem muito caminhão, esses caminhão gaiola, monstro. E então tem feito negócio assim, uns 3 anos para cá, 100% com ele, sabe? Coisa boa. É interessante, né? É esse foco, né? Então o senhor pega ali, é só para pegar o bezerro, fazer ele desenvolver ali e entregar para Prepara poder. ele para botar no confinamento. Sai da minha casa e vai direto pro E, coxo. e por ano o senhor produz quantos para ir para o confinamento? Qual a quantidade que o senhor tem produzido Não, aí? meu volume é pequeno, sabe? Aham, Que eu vendo para ele uns 2.000 por ano, mais ou menos, sabe? entendi. Porque tem uma turma saindo, outra chegando, sabe? Então, você acabou de vender, você já vai comprar. Então, Sim, sim. Vai tem girando um ali. giro, sabe? Esse giro é interessante porque você dá uma descansadinha na fazenda, né? Ah, sim. Porque, igual, Dá por uma exemplo, recuperada, dá é uma. recuperado. Porque a vaca, por exemplo, ela não. Ela Tá tá ali sempre lá, o né? tempo todo ali. Então, você tem que ter mais área, Para depende, alternar. para alternar. Agora, no meu caso, é um semi-intensivo, assim, eu procuro E o rotacional que você fazer, falou ali esse aí ainda. me ajuda muito, sabe? Você vê uma área lá de 82 hectares, eu trabalho lá, o primeiro ano eu fiz uma recria de novembro a maio, né? Novembro a maio. 430 e poucos animais. No Nossa, segundo ano, foi para 600 bezerros, nessa área. em 82 hectares. Caramba, dá o quê? Uns 16 alqueires, alqueirão mais ou 18 menos. alqueires, mais ou 18 menos. alqueirão. É um negócio, assim, 600. interessante, sabe? Que você... Aí depois Nossa, bem começa a cair. intensivo. E qual que é o capim? Qual que é a vegetação? Mombaça. Ah, o A mombaço. mombaça a gente faz uma adubação, né? Nossa, então fica. Na hora que tá vedado ali que o gato chega, o negócio tá. É bonito. A hora que você tira um gado, por Ah, é exemplo, porque vai rotacionando, então ele vai sempre estar com uma quantidade lá boa ali. tem, lá tem 3 módulos. Aí é o Esse aqui tá em Itapuranga. Itapuranga. Então tem o módulo 1, 2 e 3.
Aí, aquele lote, por exemplo, 100 animais, ele vai rodar no módulo 1, o outro no módulo 2, no módulo 3, né? Agora, de acordo com o tempo vai passando, vai caindo a quantidade de animais que ele suporta, né? Então vai chegar num ponto que você vai ter que fazer uma reforma tal, apesar o meu lá já está com mais ou menos, vai entrar 8 anos, então a gente já faz uma adubação foliar, faz uma adubação de adubo químico, né? E ele recupera rápido, sabe? Agora é um capim que cresce muito durante o período de chuva, né? Nossa. Na seca ele cai muito, né? E na seca tem que entrar com mais. É só o proteinado ali mesmo? Na tem seca você diminui. Uma silagem, alguma coisa, não? Eu diminui assim o volume, diminui bastante o volume. E entra um proteinado ou mineral bom, né? Você tem que fazer equilíbrio, porque a pastagem é manejo. Sim. Se você maneja bem, você vai ter um suporte maior, né? Se você deixar passar do ponto de corte, você já vai arrumar um problema. O braquiário é mais lento, né? E aí a quantidade de gado e o tamanho ali já fica... No rotacionado são quantos dias que geralmente fica em cada piquete? O meu lá é 2 dias. 2 dias? E o lote de quantos animais? Depende da era sim. e como está a pastagem ali também. Então, normalmente, como eu ponho lá os animais que vão ser vendidos, eu ponho e fica 60 dias só para dar acabamento, então eu ponho emboeirado, né? Então põe um volume, menos volume, mais arrobas, né? É bem interessante. Funciona bem. E qual que é o tamanho de cada? É 1 hectare cada piquete, não? Não, é maior um pouco. Um pouco maior. Uns 3 hectares. 3 hectares. 30 mil metros, né? 30 mil metros cada. Que interessante. Porque isso vai tendo o máximo de eficiência e produtividade, né? É que você aproveita bem a área toda, né? E hoje é o seguinte, às vezes você vai comprar, por exemplo, para quem mexe com boi, que a nossa renda relativa à aplicação é pequena, né? Sim. Então você vai comprar uma área lá, por exemplo, na minha região, é muito cara, né? Se você melhorar, fazer calcarear, adubar e tal, você consegue, você não aumenta a área, mas aumenta o volume. Você tem uma produtividade, né? Maior do que igual de uma propriedade maior. Às vezes uma propriedade pequena tem a produção de uma grande, né? O senhor, é interessante você trazer essa questão da produtividade, da adubação, porque eu ia muito para a fazenda do meu avô quando eu era pequeno, e a cultura que se tinha ali era de uma pecuária muito extrativista, muito extensivista, que era o quê? Aqueles pastos gigantes, e aí jogava aquele Nelore ali, ficava quase selvagem, né? E aí o pasto era muito grande, então às vezes você tinha parte que o capim estava rapado, outra parte que o capim estava secando, estava perdendo ali, justamente por conta de não ter essa intensificação. E também não havia uma cultura naquela época de você investir no solo, né? De você investir mais no capim, era aquilo assim, você fazia, ficava ali anos e depois você vinha e reformava o pasto, né? Mas não tinha aquela questão de adubar, de investir mais, né? Ali no solo para ter um retorno. E aí é uma mudança que a gente foi tendo. Tanto é que o que o senhor colocava de animais na terra há 20, 30 anos atrás, com certeza hoje a proporção aí é... E interessante é o seguinte, você tem que devolver, né, para a terra, né? Porque o passar dos anos vai lavando o chão, o animal vem, pisa, desloca a terra, vem uma chuva, já leva aquilo. Então, dá para ficar só tirando. O que nós já estamos com a fazenda quase 100% com curva de nível, né? Segura a umidade, melhora o lençol freático, segura mais. A curva ajuda, né? Também? Eu achava que a curva ali era mais para evitar erosão, algumas coisas assim, mas também, ela ajuda para esse aspecto também. Mas ajuda nesse aspecto, ela segura a água, né? Ela retém mais umidade. Ela, em vez de correr para o rio, para o corpo, para a represa, sim. Ela... No subsolo ali. Ela fica ali ela desce, né? E você veja que as fazendas para cá, a nossa aqui, nesse período de seca, que a seca nossa aqui está bem longa, comprida, né? Você vê que tem uma porcentagem de folha verde no meio, né? Que é segurada. Um dos motivos é esse, né? Porque eu lembro muito bem que a gente falava, se tiver uma seca de 6 meses aqui no Guaraná, está morto. De fazer igual lá no Ceará, não sei onde, ficava 6 meses sem chover. Eu falei, não, se acontece isso aqui, nós estamos liquidados.
E hoje tem normal aqui. É 5, 6 meses sem chuva, né? Aham. E a gente administra. Vai lidando, vai administrando bem. E melhorou muito também para ajudar a gente, foi o problema de nutrição, né? Antigamente não tinha não tinha esses proteinados, não tinha essas adubo, não tinha Era um ração, né? Você tinha um salzinho branco lá, jogava lá, depois apareceu o sal mineral e foi melhorando, né? Sim, sim. Mas é só o salzinho branco. Hoje o que falta na terra você repõe no coxo, né? Exatamente. Igual o fósforo aqui, né? A nossa Goiás, o Brasil, é carente em fósforo, né? Mas você põe fósforo no coxo, né? E faz a compensação, ali nutricional. Isso aí. Então, interessante. Vamos mexendo, né? E você tem quantos filhos? 4. 4 filhos? Todos eles estão na atividade rural? Não? Como é que todos eles têm o pé na atividade, né? Igual o Ronan Filho, ele é advogado, mas é produtor também. Produtor, criador, cria, tem uma fazenda muito boa lá em pertinho de Britânia, né? Você pegando para Atacaiu, 4,5 km à esquerda, fazenda maravilhosa. E o Eduardo trabalhou muitos anos no JBS, né? Eles têm um pouco de boi, mas ele mexe com carne também. O Gustavo é mais ligado, tem um pouco de boi também, inclusive os bois deles estão em confinamento. E o Gustavo é mais ligado à bolsa, esses mercados. Mercado futuro. Futuro e coisa. E a Larissa, minha filha, ela é bem conhecida aí. Ela é psicóloga, né? E o esposo dela mexe com fazenda também. Tem uma fazenda aqui no Brasil. Sim. E ele é o comprador, acho, dos maiores compradores do JBJ de boi para confinamento. Então, aqui para operação de Nazário, aqui, e de Aruanã também. No Brasil todo. Nossa Senhora. Aí tem que comprar gado, porque é gado que exagera ali dentro. Ele não brinca, não. Eles matam 20 mil boi por mês. Por mês? É violento. Nossa Senhora. O negócio dele é muito grande. Que isso, 240 mil animais. O Ronei, que é meu genro, ele tem que comprar mesmo. Não é brinquedo. Que isso, é 20 mil por mês. Mas ele tem outros compradores que ajudam, né? Sim. Porque o cara não dá. Tem uma rede, né, de apoio. Rapaz, é uma correria grande. Esse pessoal aí do JBJ aí é um pessoal empreendedor demais, né? Organizado. Demais. É um pessoal super eficiente, né? Essa família toda é fortíssima, né? Sim. Eu já estive na operação deles aqui, de Nazário, muito organizado lá. A de Aruanã, eu passei próximo esses dias, que eu fui gravar um podcast lá com o Jandarro. E o Jandarro tem uma propriedade lá em Aruanã do lado do negócio deles. E o confinamento ali na beira da rodovia, né? Aquele lá parece, eu não tenho certeza exata não, mas parece que é 70 mil boi estático. Ali? Vai tirando, vai entrando mais, né? Mas cabe 70 mil. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Aqui também é um mundo, velho. Se você pensar que pode gerar lá umas 3 vezes por ano, se gerar na... E lá não para, tá sempre saindo, sempre entrando, né? E ele tem no Mato Grosso, tem para todo lado. Sim, Mato Grosso, São Paulo. Tem. É gigante, né? É gigante. Só que eu sei, Mato Grosso, Aruanã, Nazário e São Paulo, eu acho que tem Tocantins também, né? Dá muita coisa. Muita coisa. Fiona, só para me entender, como que o senhor chegou nesse modelo de fazer só a recria? Porque eu acredito que o senhor não deve ter trabalhado assim a vida toda, né? O senhor falou até da questão da genética. Como que foi esse desenvolvimento? Porque quando você começou ali em 75, devia ser mais aquela tradicional assim, da cria, recria, engorda, talvez, e depois foi modificando até chegar na genética. Como que foi? Minha trajetória é um pouco diferente. O que aconteceu? Quando foi antes de 75, como é sempre ligado a negócio de boi, pecuária e tal, nós sempre fomos ligados em pecuária, né? Isso foi uma herança do meu pai, assim, no DNA, né? E eu estava estudando em Belém, aí teve Desculpa, você estudou o que lá? O que você estava estudando? Eu estava fazendo cursinho para medicina, né? Sim. Acabou que eu larguei. Tá. Porque teve um acidente com meu pai, negócio de um olho, eu vim para ajudar,
Aí comecei a fazer uns negocinhos e não voltei mais. Aí o que aconteceu? Eu comprava e vendia. Foi o meu negócio. O Você começou ali, né? patrimôniozinho que eu tenho foi feito com compra e venda. De gado. Aí eu comecei a comprar. E ali naquela época era um mercado diferente, você conseguia comprar e vender com a diferença bem maior do que hoje, né? A gente tinha um mercado muito firme, que o pessoal de São Paulo, os boiadeiros de São Paulo, vinham muito para cá. E eu consegui fazer um relacionamento muito bom com grandes lá. E eu fazia aqui os lotes, e eles vinham e compravam, né? E levava. Aí chegou num ponto que eu cheguei a vender 15, 16 mil boi por ano, comprando e vendendo. Caramba, naquela época. Naquela época. Nossa, então era um movimento violento. Rapaz. Não, para aquela época, porque hoje, enfim, você tem meios mais tranquilos de lidar com o movimento desse. Mas E não tinha época, celular, né? Primeiro lugar. Meu Deus. Ficava em casa até às 6h30 da manhã, recebendo os telefonemas, acertando negócio. Rádio amador, que é rádio marcando para mostrar boi, né? Aí eu venho lá, não sei de onde, de São Paulo, né? Tal. Aí acabou que eu fiz um polo. E nessa época você estava em Catalão ou aqui? Não, Catalão eu nunca mexi lá. Ah, tá. Porque eu, na verdade, eu nasci em Ipameri. E de Ipameri vim para Goiânia, né? E aí era de lá, de Nova Crixás ali. Mas aí eu mexia com essa compra e venda lá em Itapuranga. Itapuranga. Aí no final foi crescendo muito assim o negócio. Aí você comprava daqui de São Luís, de Goiânia para baixo aqui. A região grande. Esses garrotes bons, eu sempre tinha na época parceiros, pá. eu tinha uma clientela grande, o povo gostava de vender para mim, graças a Deus, sempre correto com os negócios, que é a obrigação da gente, né? E a época do fio do bigode, né? Eu não tinha dificuldade para comprar, sabe? Então o negócio nosso era o seguinte: vender então era mais fácil. Todo mundo queria boi, né? E era o volume. E tinha muito negócio a prazo, assim, às vezes você comprar a prazo e vender, e também vendendo prazo. Tudo era com 30 dias naquela época, 90% dos negócios. Vendia também a prazo, mas um povo conhecido demais, né? Vendi boi para Carol Maia, para só os boiadeiros fortes, muito bom, e um pessoal muito direito. Então não tinha dificuldade em vender. Era mais difícil até fazer volume para eles para dar o lote do jeito que eles demandavam. A demanda era grande, sabe? Rapaz, eu vendi boi assim, que estava na estrada, as boiadas, já vendia de lá mesmo, já parava, embarcava. Antes de chegar no destino final, já arrumava um comprador no meio do caminho. Era uma loucura, sabe? Aí tinha o Fernando, Coagliato, esse pessoal aí, eu vendia muito boi para esse povo. E a família assim, Coagliato já estava na região ali nessa época, em Nova Crixás? Ele comprou lá, quando nós chegamos em 75 lá, dia 1º de janeiro de 75, ele já estava. Já estava lá. Uma fazenda maravilhosa. Esses Coagliato é uma estrutura monstra, né? E sem contar lá no Pará, lá do Rock. Lá no Rock é meio mundo lá, né? Esse Kiko aqui também, né? O Kiko ali, estrutura Crixás, espetacular, né? E além da área própria, ainda a renda, né? A renda, tem trem demais, nossa. Fiquei sabendo que ele arrenda até o confinamento lá do Tamburi, do Marcelo, tem um confinamentozinho lá de... confinamentozinho não, né? 10 mil cabeças, capacidade estática, do Marcelo Tamburi, e ele arrenda lá também, tá arrendando. Porque tem o dele mesmo, né? O dele ali, na favorita, parece que é 40 mil bois, né? 40? Nossa, eu passei lá sexta-feira. Pega daquela estrada, vai lá na sede. É uma loucura. Beirado, tá bonito, as boiadas gordas na beira da estrada ali, né? E isso é uma estrutura fenomenal, né? Muito investimento. Esse povo tem muitos e muitos anos que estão ricos demais, né? Tem muito aí, né? São trabalhadores. E aí você falou da estrutura de Ourinhos ali, né? De cana-de-açúcar. Ourinhos, você entra na cidade, tudo que você vê lá é Coagliato. É hotel, tudo, é oficina, não sei o quê. Tudo eles estão... Interessante. Família muito tradicional, né? E Goiás foi privilegiado, né? Porque Goiás tem um clima bom, né? Sim. É bom para boi, né? E outra coisa, a logística também não é ruim, né? Então... No coração do Brasil aqui, né? Bem no coração, né? Interessante. E a pecuária nossa, ela é impressionante. Você vê,
nós tivemos esses anos agora, com aquela queda do boi que foi lá para baixo. Nossa senhora, isso aí foi, Não. foi pesado. Até hoje, 90% dos pecuaristas ainda estão sentindo forte esse impacto. Só ficou na pecuária quem é do negócio. Sim. Porque quem é do negócio, igual nós somos tradicional, eu estou com 73 anos, desde quando eu comecei a mexer com algum negócio, foi com boi. E essa turma toda aí, o que acontece? Não sai. Mas esse pessoal que às vezes tem uma empresa tal, só aplica e tal. Médico, fazendeiro de final de semana. Esse aí caiu fora, todo mundo caiu fora. Não Negócio ruim, nego não fica, né? Nós ficamos porque nós somos É o que vive mesmo. resistentes demais. Mas o que aconteceu? Houve um abate monstro de fêmea, né? Mas que morreu de fêmea não é brincadeira. E depois eles vieram com incentivo de ter um preço melhor para novilha. Hoje, por exemplo, São Paulo hoje, o mercado de São Paulo hoje deu aquela esfriada brava, então estão falando no boi comum aí de 305 por aí, o boi China 310. São Paulo. São Paulo, a vaca 278 por aí e tal, e a novilha 290. Então incentiva mais a novilha, né? Uhum. E isso aí traz um abate de fêmea grande, né? A vaca, por exemplo, agora, um dos motivos de dar essa esfriada no boi foi vaca demais, que toda vaca vazia, o cara toca agora, né? Se ela estiver vazia, vai para o abate. E aí teve um enxame aí de vaca de novo, o boi estava aí 320, 322, mais um pouquinho e tal. Teve essa queda aí. Essa pressão aí. Até hoje ainda está tendo bastante, agora o abate de novilha é grande. Porque a novilha, ela alcança 12 arrobas fácil e rápido, e o preço está no preço do boi quase, né? Entendi, tá bom, pô. Então, mas com isso aí, o rebanho diminui, né? Como é que vai ser os próximos 1, 2, 3 Agora anos? vamos ver como é que nós vamos... O que vai acontecer? Eles estão falando aí que... tá o boi de 400. Eu não vejo bem esse mercado. Eu acho que o boi vai dar uma melhorada. Ele pode chegar a 400, mas daqui 2 anos, Um dia vai chegar, né? Porque hoje seria $70, né? A arroba de $70 aqui para nós ainda não aconteceu. Já foi até 60 e tal, né? Não bate. Agora, e o mercado interno hoje, ele não sustenta uma arroba, por exemplo, uma arroba de 350, o mercado interno não suporta. Não dá conta, né? Aí migra pro frango, migra pro... E agora tá tendo esse negócio do frango aí, que deu isso aí. Pois é, vai afetar de alguma forma, né? Porque vai ter um excesso de frango, oferta de frango. Baixa. Vai baixar o preço. Baixa o preço. E no momento difícil da economia, né? Então... e vai ficando cada dia mais difícil. Você tá vendo aí todo dia um problema no mercado. Problema seríssimo, né? Nossa. Mas... nós estamos sujeitos. E o agro está numa situação desafiadora, né, Sônia? Porque assim, o senhor já deve ter enfrentado crise e mais crises na economia de uma forma geral, mas aqui a gente advoga muito para produtores rurais endividados, então o cenário que a gente vê é muito desesperador. Produtores aqui com dívida de 1 milhão até produtores com dívida de 500 milhões de reais que nós atendemos, e a gente está vivenciando a maior crise financeira da história do agro em volume de endividamento. O volume de dívida dos produtores rurais hoje é um volume histórico, nunca se chegou a esse montante. E o problema é a falta de liquidez, porque a atividade não está dando a margem toda, os juros muito caros, então o cara está lá com a dívida de 50, 100 milhões, os juros que gera daquela dívida é maior do que o lucro líquido que ele tem na operação, né? Então fica num cenário muito desesperador, e a gente tem aquela frase que o pessoal fala assim, muita ajuda quem não atrapalha. Então, ainda que não se esperasse nada de ajuda do governo, tá tudo bem, mas o problema é que além de não ajudar, o governo que consegue fazer para atrapalhar ainda faz, né? Leandro, é o seguinte, quem paga a conta é quem trabalha. Quem produz. E é quem está sendo penalizado assim, fortemente. Agora você imagina, o tanto de fazenda que devolveram, que estava arrendada. O cara não tem condições de ter um rendimento, tem a dívida para pagar
e tem um arrendamento. Exatamente. Para quem é dono da terra já está difícil. Então, para quem é dono está difícil. Agora, se ele for pagar ainda, que ele tem que pagar, ele não vai suportar. Aí vem esse negócio, essa informação que você está dando aí, que é muito importante, que é um super endividamento. Sim. Porque, principalmente, nós da pecuária, os nossos créditos são pequenos. Então, empresta para pecuarista é 2 milhões, 3 milhões, tá. Tudo bem, mas o agricultor, ele vai comprar uma colheitadeira de 5 milhões, 4 milhões. Ele vai comprar um trator que vale a pena para aquele serviço dele que é grande, 2 milhões e tanto. E aí já precisa de uma bazuca, e já precisa. Então vai. Nossa Senhora. Uma coisa puxar. O jogo ali é muito caro. Jogar. Apesar o investimento na correção do solo é muito maior que na pecuária. Maior. E outra coisa, por exemplo, 4 meses ele vai pegar para trás, né? Mas só que ele começa a gastar. Nossa Senhora. Lá atrás. Correção de solo, adubação, semente e tal. Rapaz. O que é o desafio que a gente vê, Sonan? Às vezes, mesmo quem é da pecuária, ou é meio pecuária, meio agricultura, nesses últimos 2, 3 anos, quando teve a pandemia, o que foi uma diretriz dos governos, não só no Brasil, mas a nível mundial? Nós vamos lidar com isso aí, dando excesso de liquidez, vamos baixar a taxa de juros para liberar dinheiro a rodo. Então, os bancos liberaram, às vezes o produtor nem estava querendo dinheiro, mas ele liberou a rodo. E aí o que aconteceu? Quando liberou dinheiro demais, a gente gerou um problema que tinha muita gente com dinheiro na mão, as commodities bateram um pico lá em cima de valor, deu uma margem de lucro que ninguém tinha visto, e aí o pessoal falou, peraí, eu tenho que aumentar a produção. Só que para aumentar a produção o cara tinha que comprar mais terra, comprar mais maquinária, e os bancos dando corda para isso tudo. O problema é que de repente, e aí firmaram-se compromissos pelos próximos 5, 10 anos, com uma soja de 180, né, um boi de 350, e aí de repente isso derreteu, né, a arroba do boi que estava em 350, de repente em poucos meses caiu para R$200. Essa margem de lucro desapareceu. E ali era um momento que as instituições financeiras tinham que fazer um meia-culpa também. Falar, peraí, eu te concedi um crédito, você me pagar em 5 anos, mas com a arroba de 350. Com a arroba de 200, você não tem margem para isso. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Você vai precisar de 10 anos, 12, como é que nós vamos fazer para você conseguir pagar isso aqui com a sua produção? Só que não mudou a postura. As instituições financeiras, principalmente de 24 para cá, falou, não, você tem que pagar isso aqui. Mas da onde que vai pagar? A operação não entrega isso. Não entrega. Aí fala, tem que vender. Muita gente que está de fora fala assim, produtor, venha de paga a conta. Só que se você põe uma fazenda para vender hoje, não é fácil conseguir vender ela. O mercado está muito ruim, são poucas pessoas com capital, então o cara quer pagar metade do que acha que ela valeria e ainda parcelado. E muitas vezes isso não é suficiente nem para pagar o banco ali, né, para pagar os credores. Então é uma situação difícil de resolver, não é fácil, né? A gente percebe que parece que o governo quer acabar com o produtor. E eles não entendem que quem paga a conta é o agronegócio. Exatamente. Quer enfraquecer, né, o produtor. Vai enfraquecendo. Então, por exemplo, se tirou um, aquele é um a menos. É a mesma coisa do cara matar a vaca cheia. Aquele bezerro não vai nascer. Então, o que nós estamos assistindo aí todo dia? O prejuízo é para o presente e para o futuro. E outra, não é só para o produtor, é para a nação. Sim, sim. Que aquilo é uma commodity que vende, que tem uma procura, você vê, nós nunca tivemos a venda, por exemplo, de carne, de proteína vermelha, é uma procura monstra, batendo recorde todo mês aí de exportação, né? Sim. Então vamos incentivar isso, né? Mas a gente não entende bem essas políticas. E a gente tem até aquilo que afeta de forma indireta, que afeta não só o agro como todo mundo. Que essa questão de problema de ajuste fiscal do governo, que leva essa taxa de juros para esse patamar absurdo que a gente está, o que a gente tem? Hoje, do Plano Safra, do que é disponibilizado via as instituições financeiras, só 30% que é subsidiado os juros pelo governo federal, que é um pouco mais barato. 70% é aquele que eles chamam de recurso livre dos bancos. E aí os bancos estão com essa taxa Selic aí de praticamente 15% ao ano, tá operando o quê? Com 20%, 22% ao ano para cima. O que acontece? O banco fica com a margem do produtor. Ao longo do ano, o produtor ele produz milhões de reais, só que chega em dezembro, aliás, às vezes não tem um dinheiro para trocar uma caminhonete, para fazer uma coisa, porque
aquele lucro da operação dele, ele fica na onde? Fica com o banco, né? O banco, ele absorve esse lucro. Então, o que o governo fez de errado para gerir não está relacionado diretamente ao agro, só que como efeito, como consequência, levou o Banco Central a aumentar a taxa de juros, e a taxa de juros alta, além de prejudicar a empresa, a indústria no meio urbano, arrebenta com a margem do produtor, porque assim, eu digo que hoje o principal insumo do produtor é o dinheiro, né? Às vezes até mais importante que a água, porque e a terra, porque o cara com dinheiro ele arrenda uma terra, ele arruma a água, faz um poço, faz um negócio, faz uma irrigação, mas sem o dinheiro não faz nada, né? Faz. E esse insumo, ele tá tão caro que ele tá comendo a margem, né, do produtor brasileiro. Se ele entrar no banco pagando esse juro aí, nossa senhora, ele não tem esse não fica sustentável, não paga. fica. Ele não paga. Você falou exatamente o valor que eu vi. Foi um amigo meu que estava me contando que esses dias foi no banco para fazer um empréstimo lá, por um negócio rápido. Nossa. 22,5%. Não, e aí você pega 22%, aí ele tem que pagar mais o projetista, aí ele tem mais despesa de cartório para registrar, aí tem mais a venda casada que o banco entuba ainda, de seguro, título de capitalização. Ixi. Aí o custo, na hora que você faz a conta mesmo, preto no branco, o custo efetivo total, a gente já fez vários casos de clientes aqui, de chegar a 30%, 35%, 40%. Não tem chance dele pagar. Não tem chance. E é o que está sendo feito hoje. Inclusive, é uma questão que a gente luta muito aqui no escritório, né? É contra essa prática dos bancos da venda casada, né? No ano passado, inclusive, a gente entrou pela BDAgro, que é uma associação que a gente advoga, com uma ação muito importante contra o Banco Brasil, porque ele se apresenta como o maior parceiro do produtor rural, e ao longo dos anos, ele é que teve a maior participação no mercado, né? Ele faz aí sozinho metade do plano safra. Só que o problema é que nas investigações que a associação fez, identificou que no Banco do Brasil, em média, para você acessar o crédito rural, 10% do valor do crédito você tem que usar para comprar algum penduricalho ali do banco. E isso mata a margem do produtor, mata a competitividade dele. Isso é uma loucura. Isso aí é um negócio que tinha que ser proibido. E o pior é que a lei proíbe. A gente tem muitas coisas na lei que proíbe, só que é tão lucrativo para os bancos, e aí os bancos ficam com a prática, o Banco Central não fiscaliza. Um problema que a gente viu é que as entidades do agro, as mais fortes, porque assim, o produtor rural, não tem como ele comprar essa briga pessoalmente. Eu vou denunciar o gerente no Banco Central. Porra, aí ele não vai ter acesso ao crédito, ele precisa de uma entidade para lutar por ele. Só que as entidades, por mais que o produtor seja, eu acho que a categoria aí econômica que tem maior representatividade em associações, o pessoal não entra para comprar essa briga, porque muitas vezes tem uma ligação política ali com a superintendência. Por exemplo, todo evento que vai ter de um sindicato rural, quem que entra patrocinando? É banco e cooperativa de crédito. Então, assim, a gente sente essa dificuldade aí também por conta dessa relação toda, né? Mas é muito importante esse ponto, porque é o que eu sempre falo, a gente está vivenciando a maior crise financeira da história do agro brasileiro, tem muitos fatores que não tem como o produtor controlar, então a taxa de juros, questão de mercado, uma China que fecha o mercado, que é outra coisa. Agora, a gente tem um componente aqui que dá para ser controlado. Peraí, essa prática de venda casada tá prejudicando financeiramente o produtor? Tá. Ela é ilegal? É. Então, peraí, o que a gente pode fazer para pressionar os bancos para pararem com isso? Né? Porque não dá para pisar no pescoço, ainda mais esse produtor que já está numa situação difícil. Não, e a situação vai cada dia piorando, né? Sim. E outra coisa, o cara chega lá atrás do recurso, ele está precisando, e eles impõem a mercadoria. Ele faz o que o banco quiser. Acaba fazendo. Ele não tem poder de negociação. Aí ele fica sendo refém, né? Refém. Isso aí, rapaz. E não importa se ele é pequeno, médio ou grande. Não interessa. De todo jeito, o grande vai fazer grande, o pequeno tudo é proporcional. Só muda a proporção. Né? Só. E o sofrimento é um só, né? Exatamente. Agora você vê, eu tenho feito contas ao longo do tempo, por exemplo, da recria. Quando você recebe 2% ao mês, é raridade. Nossa. De lucro do capital. Você vê, você põe um capital grande. Sim, né? Que é isso? Então, quando você fecha aí 1,3, 4, 5, fala, tá ótimo. Tá bom. Você tá, pelo menos seu capital está garantido e teve um rendimentozinho, né? Sim. Hoje você vê, põe no mercado financeiro, tá dando mais fazer nada. Tesouro do governo. E aí o que acontece? Aí o cara pega, como é que ele paga um juro desse? Ele não vai ter essa renda.
Ou seja, quem tem dinheiro vai virando rentista, né? É melhor colocar ali do que correr risco. Vocês já me falaram muitas vezes interessante. Ó, quando esse governo entra, o que vale é o dinheiro. Quem tem dinheiro é que vai ganhar dinheiro. E é mesmo. Quem tem mercadoria Quem produz. não produz, não adianta. Nossa Senhora. Por causa da política, essa política é implantada. diferente, né? Implantada. Bom, agora vamos ver até onde que nós vamos. Todo dia está aparecendo um grande problema aí para a nação, né? Todo dia um outro problema, né? Certo, uma hora esse aí vai ter que... O Proagro, que eu vejo que vai ser desafiador ainda para o produtor, é porque eu achava que o ano de 24 ia ser o fundo do poço. Só que essa subida da Selic empurrou a crise para aprofundar ainda mais. Então, 25 e 26 vai ser muito difícil. Por que 26 vai ser difícil? Porque a gente está 6 meses aí de entrar em 26. Quando pisou em janeiro, é um ano eleitoral. Então, seja um empresário urbano, rural, que tenha pretensão de fazer um grande investimento, o cara vai pisar no freio e falar, peraí, deixa eu ver para que lado que o Brasil vai, para me ver se vale a pena investir nisso aqui ou não. Então, assim, eu vejo que 2026 vai ser um ano que vai andar muito de lado a economia. Ela vai ficar ainda muito travada, 2025 já está sendo, por conta desse elemento, né? Uma Selic ainda alta, essa questão eleitoral. E como você falou, todo mês o governo consegue ter surpreender com algum problema grande, novo, e que impacta para todo mundo, né? Não é algo que impacta só para o governo. Não. Gera uma crise de credibilidade no governo que impacta para todos os setores, né? Agora a gente tem que torcer para achar uma luz, né? Que a gente não está enxergando, mas... É Deus que tem que mostrar no caminho aí, né? Porque é o que o senhor falou, a gente tem que ir trabalhando, fazer a nossa parte, porque você não vê, né? Você tem que aparecer uma luz que não está claro para ninguém ainda, né? Como que vai ser a solução disso tudo, né? E esse paternalismo que está tendo aí, isso não constrói, né? Alguém tem que pagar a conta. E quem paga a conta é quem trabalha, quem né? produz. E quem produz está sufocado. Então, como que vai pagar? Tá ficando sem chance de aplicar. Tá sufocando a galinha dos ovos de ouro, tá enforcando ela e fala, bota mais. Agora eu quero 3 ovos por dia, mas não dou conta. Segurando meu pescoço ainda não vai, né? Vamos trabalhar. É mais ou menos isso, o governo com o produtor rural. Agora, nós que temos esse DNA de trabalho, de luta e tal, a gente tem que procurar evitar dinheiro de fora, porque se você entrar no dinheiro de fora hoje, é o custo que nós falamos. E você vai diminuir às vezes a produção, mas pelo menos você vai ter uma produção sadia, né? Sim, sustentável. Sustentável, porque se você dever, hoje está difícil. O que a gente viu muito, seu Ana, que eu vi? Nesse pós-pandemia, a gente viu muito produtor crescendo muito. Ao menos aparentemente, comprando mais terra, aumentando a produção, só que com base no mercado financeiro, sustentado ali. E esse produtor hoje a conta não funciona. Porque é isso, ele dependeu de capital de terceiro demais, e esse capital hoje come toda a margem da operação. Então é o que o senhor falou, às vezes você está com operação menor, mas você ganha muito mais com um cara que tem o dobro do seu tamanho, porque ele cresceu não com capital próprio, com capital de terceiro, e hoje a operação não se paga. Mesmo essas propriedades aí, você lembra demais aqui, ó, no Rio Verde, Jataí, por aí, foi vendido terra de R$1 milhão ao alqueire. Sim, mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Teve negócio a 7 mil sacas de soja, quando a soja estava ali R$200. Então, hoje não consegue esses. Não. Ele não tem praticamente negócio, né? Não tem. Porque como é que o cara vai fazer uma compra dessa? E fazer a conta fechada depois, ganhar dinheiro, né? Nova Crixá mesmo, você viu, eu vi fazenda lá de 300 mil, hoje você compra por 120. Sim. 150, não sei. Sim. Mas eu vi outro negócio essa semana aí, numa fazenda até razoável e tal, a 140 qualquer, né? Não sei se é isso também, assim, o que está rodando, né? Mas o que eu vejo falar, né? O que a gente vê falar, né? Então, o que é isso? Empobrecimento, né? Vai reduzindo todos os negócios para todo mundo, né? Exatamente. Quem vai vender, é o que você falou agora mesmo. Às vezes o cara vende e não consegue pagar a dívida, né? Aí não dá. Aí não dá. Mas interessante, senhor Ana. E uma curiosidade, nessa jornada toda que o senhor, de filhos, de desafios, como que é Deus, assim, na sua vida, assim, na vida de trabalho, assim, para
acreditar, para fazer as coisas darem certo? Como que é a sua relação com Deus, assim? Leandro, a minha família é religiosa. Inclusive, eu tinha uma irmã que faleceu, que é a freira franciscana, sabe? Franciscana. Então, nós fomos criados na igreja católica, apesar que a minha filha, ela é da igreja evangélica. Passou. O resto é todo mundo católico, né? A gente acredita, tem fé e faz a oração da gente todo dia. E a gente entende que todo mundo tem que ter uma religião, um respeito a Deus e tal. E eu respeito muito e fui criado nesse meio, né? E, como diz aí, Deus tem ajudado a gente, graças a Deus, Sim, você vê. Antigamente, quando falava assim, eu cansei de ver isso, né? Falava, não, o fulano já está velhinho, tem 50 anos, né? Então eu já era para ter morrido 70, há muito tempo. não tô nem me sentindo velhinho ainda com meus 70. 73 tá até bom, né? A turma nossa aí dos amigos que a gente convive todo dia aí, tá tudo nessa faixa aí de 70 e tá tudo bem. Tem amiga aí que tá com 80, tá jogando golfe, tá bom demais, graças a Deus. Isso aí tudo, a gente tem que ter fé em Deus e pedir a Deus e tal. Nós passamos por um processo na família difícil, porque a minha esposa, ela é religiosa, nunca perdeu a fé, mas ela teve um câncer com 57 anos e sofreu com esse câncer aí 6 anos, e, assim, e só durou esse tempo todo porque a gente tinha recurso para bancar e tal, mas eu admirava ela, sabe? Ela, às vezes, ela teve uns 3 anos de dor demais e nós no Brasil todo e procurando coisas, ela nunca perdeu a fé, sabe? Então, isso aí traz assim pra gente Deus que sustenta, uma né? força, né? Sim. Então, o relacionamento nosso, da nossa família aí, com Deus, com a religião, é muito interessante. Quando ela era viva, todo domingo a gente ia à missa, tal, fazia as orações, eu faço minhas orações todo dia. Mas com ela era mais, que ela fazia questão da gente ir à missa, tal. Eu ando meio Faltando um pouco. faltando, sabe? Mas eu acho bom, sabe? Sim, sim. E a minha irmã sempre trouxe, ela entrou para o convento com 16 anos, Caramba. é franciscana, e ela fez os votos dela em Allegheny, né, nos Estados Unidos, e veio e foi para esses interiores, né, que é fim de mundo antigamente, meio de índio e tal. Fazer projeto missionário. A vida dela toda foi ligada a isso, né, a ajudar as pessoas, né. E agora morreu há 2 anos atrás, morreu com 90 anos também. 90? Caramba. Quando ela ia fazer os 90. Demais, ela era mais velha, então? É a mais velha. O meu pai morreu com 91. O Ruiter, meu irmão, tá com 87, fortão aí. Então você tá com a baliza boa, sua expectativa de vida tá alta. Vamos ver até quanto que aguenta. A expectativa histórica familiar tá ótima. Mas tem que ter qualidade de vida, senão não adianta também, né? Viver. Mas tá indo bem, tranquilo e tal. A gente vai... Eu sou muito ligado nos filhos, sabe? E a gente, não tem um dia que eu não falo com todos eles e tal. E o Eduardo, quando o Eduardo morou muitos anos fora, morou na Argentina, morou nos Estados Unidos, a gente ia visitar e Campo Grande, aonde... Mas tinha que falar, né? Agora, a Nina, que é a minha esposa, era igual, como diz o caipira, galinha choca com esses filhos, sabe? E eles também com ela, né? Então abriu uma lacuna muito grande quando ela faleceu, né? E até hoje, assim, chega na época dessas datas, né? Todo mundo fica meio choroso, mas é gostoso mesmo, né? Mas eu fiquei casado com ela, faltava 70 dias para inteirar 40 anos. 40 anos de casado? Aí foi bom demais, graças a Deus. Que bênção, aprendizado. Eu já tô passando agora dos meus 10 anos de casado, tá mais 30 pela frente para chegar aí, né? Mas você cuida, porque quando você acerta, igual eu acertei você, porque senão você já tinha separado, tem que dar valor, porque, esse mundo aí fora da pessoa que você tem esse relacionamento, tem esse carinho, esse amor e tal,
é complicado. Eu estou vivendo isso aí, né? Então, esses freelance e tal, é um negócio de homem, né? Mas esquece esse negócio de lealdade, amizade. Freelance. Sabe? Sim, os relacionamentos que não. Relacionamento não sustentam, é um negócio custoso, né? Não, e O principalmente. senhor teve 4 filhos, né? Que o senhor falou, né? 4. Eu tô com essa meta também, tô no terceiro já. Tá? Tô com Bom 3 demais. já. Você tem quantos homens? Um só, por enquanto só um. 2 E 2 meninas? menininhas. E aí eu quero ter o quarto aí em breve. Lá em casa nasceu o Ronan, depois veio a Larissa, depois a Eduardo, depois o Gustavo. Hoje está tudo homem. Cada um tem 2 filhos, o Eduardo tem 3. Então eu tô com 9 netos. Coisa Tá? boa. Mas é bom, rapaz. É bom demais. Tudo, né? Quando junta todo mundo, Aí tá que- feita a festa. Aí tá feita a festa, né? Que é tanto de gente. Bom demais. Coisa Turma boa. Graças a Deus, tudo homem sério, honesto. As esposas também, o meu genro, tudo pessoal assim. O senhor, muito bom. falando de honestidade, do seu pai ali, o que o senhor teve, assim, quais são os principais valores que o senhor acha que o senhor aprendeu ali com o seu pai, com a sua mãe, que eles ensinaram, assim, valores de vida, de negócios? O meu pai era um comerciante nato, sabe? Só que é na área de pecuária, mexia com tourinhos, tá? Igual eu já te falei, né? A minha mãe, lá era o seguinte, meu pai é filho de sírio, né? Pai e mãe árabe, e minha mãe era filha de italiano, né? E esse povo veio para Goiás, 1000 anos atrás, né? E teve o meu avô, ele veio para Catalão, né? Ele era o chefe O Aze, que tem o sobrenome o Aze. árabe, o Aze. O Aze advém do criatório de bicho da seda, e tem caramba. um casulo lá, chama Aze. E eles tinham... É daí que vem. Daí vem, né? Eles tinham hotéis lá nas montanhas lá, e mexia com o bicho da seda e produzia. E meu avô paterno, por incrível que pareça, a fazenda que ele morava, ele estava em Belo Horizonte, veio da Itália. A fazenda dele, se eu tivesse ficado com ela, eu estava rico, viu? Pampulha. É mesmo? Caramba. Pampulha, ele era a fazenda do meu avô. Onde que virou Pampulha ali? Você imagina bem o que é. Dentro da Grande BH. Dentro É de Belo mesmo? Horizonte, Caramba. Café? Mexia com café ali? O que era? Ou não? Eu não sei te falar leite. assim certo. O que era na A época? informação não tem muito certo, mas eu acho que ela mexia com café, tinha os negócios deles lá. Era de uma família de sangue azul que eles falavam lá. Então eu acho que era um povo abonado. E vieram fazer... desbravar sertão. Sim. E vieram parar em Belo Horizonte. E depois Era fronteira agrícola ali. e depois entraram em Goiás com a carabina na cabeça do arreio, que não tinha nada aí, né? E aí pegaram malária, rolo, confusão, né? Interessante. Goiás é muito novo, né, senhor Ronan? As pessoas veem do jeito que está Goiás hoje, Goiânia, né? Mas você vê, se você chegasse aqui em Goiânia aí na década de 40, né? Década de 50... não só Goiânia, mas os interiores também, né? A gente não tinha praticamente nada do que se tem hoje, né? Não tinha nada. Leandro, você não acredita. O meu pai, eles saíam com carro de boi, saía lá de Catalão, Pameri, não sei aonde, e vinha aqui em Goiás Velho, não sei aonde, para buscar sal, rapaz. Meu Deus. Era uns trem tão complicado. Para buscar sal. Buscar sal. Eles vinham, faziam lá 5, 10 carros de boi, eles vinham aqui a turma. Era um turismo que eles faziam, né? E vinha num lugar, porque Goiânia não tinha, né? Sim. A capital era Goiás Velho, né? Caramba. Nessa época deles lá. Né? Sim. Eu não era nem nascido. Então, era primitivo demais, né? Sim, uma loucura estranha, né? A gente fica até... A gente falando de internet hoje, inteligência artificial. Na época que não tinha telefone, não tinha o carro, não tinha nada ali para dar mais dinâmica. Começou esse negócio de telefone aí, o cara fala, não, daqui uns dias você vai conversar com alguém vendo a pessoa. Fala, que é isso? Que jeito, tá louco? Não tem como.
Não tem jeito. Não tem como. Todo menino tem isso aí, né? É verdade. Mudou muito. É muito legal, por isso que é bom esse bate-papo nosso, porque tem muita gente que tá dentro do agronegócio hoje, mas não viu o que aconteceu para chegar até aqui, né? Nossa E as pessoas acabam entendendo um pouco mais. O negócio é tão interessante que você imagina bem, quando começou a entrar aí para desbravar aí Nova Crixá, por aí, rapaz, a gente ia pelo tal de frango seco. Tinha hora que você atolava, ficava com o caminhão atolado 30 dias lá. Nossa Senhora. Não tinha jeito de sair. Como é que busca? Não tinha jeito. Esse saía ali de Rubiataba, entrava para Nova Glória e vinha sair num tal de frango seco. Essa região que era difícil, né? Leandro, o trem era tão difícil que chovia tanto. Porque chovia 40 dias sem cortar fumaça. O caminhão mexia assim, a terra mexia lá na frente. Pai, aquilo, tinha vez que você atolava ali, você passava. E desatolar que jeito? Quem que ajudar para tirar? Como é que tira? Encostar o que lá? Trator, naquela região, ninguém tinha trator, tinha só boi. Aí como é que um boi puxa um caminhão? Não tem. Caramba. Era sofrido. Não, e é aquilo, assim, quando você tinha maquinário, igual ali foi, que o senhor falou lá com o trator de esteira que foi abrindo, a hora que o trator estragava, aonde você ia arrumar a peça, né? Aonde você ia arrumar o mecânico para arrumar, né? Tinha que vir em Goiânia para buscar, né? Às vezes, um trator de 12 toneladas estragava uma pecinha desse tamanhozinho, 2 centímetros. Tinha que pegar uma caminhonete, vir aqui em Goiânia para buscar uma peça. Para poder levar. E só o tempo para vir, para voltar. Isso acontecia todo dia, né? Não era um evento de vez em quando, era toda hora. Lá a gente estava abrindo, tinha 3 tratores de esteira trabalhando, né? E esses tratorzinhos pequenos. Você não imagina. Toda hora. Aí começou a chegar os recursos devagarzinho. Chegou em Mozarlândia, foi melhorando, aí foi para Nova Crixá. Aí já tinha um mecânico que ia lá, sabia trocar, porque às vezes você ia lá comprar a peça, tinha que trazer o mecânico também. Porque não tinha quem fizesse. Quem que vai mexer com esse trem? E aí, então o povo acha que hoje eu fico olhando e falo, não, tá difícil, mas eu falei, não, tá não. Vocês não sabem nada do que é difícil, não. Nossa Tá Senhora. Fácil, né? Nossa Senhora. Pra quem chega hoje, pega a fazendinha toda arrumadinha. Ali, igual essa mesa aqui. Exatamente, tudo arrumadinho, tapete, né? Agora nem foi esse trem, o povo tá usando mais. Agora tudo na herbicida e não sei o que, vai lá abaixo. Mudou tudo. Até isso, né? Até isso, que antigamente não tinha nem isso, né? Era mecânico, né? Era tudo trabalho mecânico para poder arrumar. Aqui a Nova Crixá ali, que nessa região nossa lá que tinha muito taboca, você não sabe o que é trem complicado. Cortava ela, multiplicava. A taboquinha, eu tô com os espinzinhos virados, eu pegava ela no olho. Nossa, caramba. Rapaz do céu, era difícil, mas interessante. Tudo resolvia bem, né? No final dava tudo certo, né? Graças a Deus. Senhor Renan, muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui. Deixar uma lembrancinha aqui de presente pro senhor, personalizado aí, quando estiver lá na roça para ajudar ali nas coisinhas. Obrigado. Muito bonito. E muito obrigado mesmo por senhor ter vindo aí. O senhor pode ter certeza que tem muita gente que vai gostar demais desse bate-papo. Esse podcast nosso tem um alcance muito grande. Hoje são milhares de pessoas, às vezes são milhões de pessoas que visualizam. E eu tenho certeza aí que quando a gente começar a fazer as publicações aí nas próximas semanas, que você vai receber muita gente te mandando no WhatsApp. Aqui, ó, viu o senhor que apareceu para mim no WhatsApp, apareceu no Instagram aqui, contando que viu o seu vídeo, que gostou. E, enfim, vai ser muito legal. Olha, eu quero te agradecer imensamente a deferência comigo aí. Eu fiquei muito feliz também, sabe, em poder conversar um pouco, uma conversa amistosa, tranquila. Foi muito bom. Eu não sei se eu ajudo em alguma coisa, mas o bate-papo, a conversa sempre é saudável, né? Sim, sim. Então eu quero te agradecer a turma da filmagem aí, da gravação. Todos vocês, muito obrigado pela atenção, viu? Muito obrigado pela deferência aí comigo. Valeu, foi ótimo, obrigado.